Bom, pessoal, agora que a gente já viu o conceito de média, variância, autocovariância e autocorrelação, a gente pode estudar o conceito de estacionalidade, tá? Esse conceito vai ser bastante útil nos modelos que a gente vai ver à frente, então é por isso que eu já vou adiantar esse conceito, tá? É, Na literatura existem dois tipos principais de estacionalidade. Né? A primeira é chamada estacionalidade forte, né? Então, a definição de estacionalidade forte é: dizemos que um processo é estritamente estacionário se a distribuição conjunta, né, de um conjunto, né, de variáveis aleatórias com índices quaisquer é a mesma da distribuição desse mesmo conjunto, só que defasado em h posições. E isso tem que valer para qualquer conjunto de índices que você pegar, tá? Mas o que acontece, pessoal, é que esse conceito de estacionalidade forte ou estacionalidade estrita, tá, geralmente ele é difícil de ser verificado, né? Porque basicamente você teria que conseguir provar que para qualquer coleção de índices que você pegue, né, a distribuição em qualquer defasagem daqueles índices para o processo continua sendo a mesma, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui como estacionalidade é aquilo que também é chamado de estacionalidade fraca. Tá? Então, quando a gente falar só de estacionalidade, na verdade, aqui na disciplina a gente vai estar se referindo a esse segundo tipo, né? Que é chamado também de estacionalidade fraca. Então, dizemos que um processo com variância finita é fracamente estacionário, né? Ou para nós, simplesmente estacionário, se a função de média é constante, né? Em outras palavras, se você calcula a média do xt, né, para qualquer tempo, tem que dar o mesmo valor, tem que dar lá um valor μ, tá? E isso vale para qualquer tempo. E se a função de autocovariâncias, né, a nossa gama ST, né, ela vai depender, né, dos índices ST apenas a partir da diferença de S menos T. Né? S menos T aqui entenda como a defasagem, tá? Então, por exemplo, se eu pego lá o gama de 1 com 5, né, eu tenho que chegar, né, que nessa expressão ela só vai depender da diferença, ou seja, só vai depender de 4, tá? E assim por diante, isso tem que valer para quaisquer pontos, tá? E a gente vai ver, né, que fazer essa verificação, de modo geral, é muito mais simples do que a anterior, né? É, essa restrição é muito mais branda do que a de estacionalidade forte, tá? Bom, algumas implicações, né, de estacionalidade fraca né, e também de estacionalidade forte é que se o processo é estacionário, então a variância, né, e também o valor esperado do x quadrado vão se manter constantes, tá? É, ou seja, né, a gente tem então que a média é constante, a autocovariância só depende da defasagem e isso implica que a variância também é constante, né? Além do mais, tá? Algumas vezes, em alguns livros, vocês vão ver o que é chamado de se referindo à estacionalidade de primeira ordem e de segunda ordem. Tá? A gente chama de estacionalidade de primeira ordem para aquelas séries que só tem a média constante, tá? Mas a autocovariância, né, não depende só da defasagem. Né? E também a variância acaba não sendo constante nesses casos. Tá? E a gente vai chamar de segunda ordem quando, né, a média é constante e também a variância é constante. Tá? E de terceira ordem quando o terceiro momento for constante e assim por diante. Tá? Então, bom, pessoal, então vamos verificar aqueles dois processos se eles são estacionários, né? Então vamos começar pelo ruído branco. Né? O ruído branco, né, é um processo I e D, né, com média zero.
Então a gente tem aqui né, a primeira verificação é que a média se mantém zero para qualquer t. Então aqui está ok. Né? A outra verificação que a gente precisa fazer é se a autocovariância só depende da defasagem. Né? E aqui vai ser tranquilo, né? Então, a autocovariância, né, do xt com o xs, né, como eles são independentes, né, se o t é igual a s, vai valer sigma 2. Se o t é diferente de s, né, como são independentes, vai valer zero. Então a gente pode escrever essa covariância como sendo simplesmente o sigma 2 multiplicado pela função identidade, né? Com índice t e s. Se t é igual a s, a identidade vale 1, se t é diferente de s, ela vale zero. Tá? Só que, por sua vez, a gente também pode escrever nesse formato. Né? O sigma 2 igual a identidade de t menos s zero. Ou seja, se t menos s é igual a zero, a identidade vale 1. Se t menos s diferente de zero, né? Essa função vale zero. Né? Em outras palavras, né? A função de autocovariância só depende de t e s a partir da defasagem. Né? Ou seja, logo, como ele tem média constante e a autocovariância só depende da defasagem, ele é um processo estacionário. Tá? Então, verificamos para ele. Agora vamos ver para o passeio aleatório. Tá? A gente viu lá que o passeio aleatório, né, para qualquer índice, a média dele é x0. Tá? Então aqui está ok, né? A média é constante para qualquer t. Agora vamos ver a autocovariância. Né? Aqui vamos só, né, para simplificar, vamos assumir o t menor que s. Tá? Você não tem perda de generalidade nesse caso. Né? Se t é menor que s, a gente viu lá atrás que a autocovariância do passeio aleatório era o mínimo entre t e s multiplicado por sigma 2. Só que se o t é menor que s, então esse mínimo de t e s dá t, né? Então isso aqui deu t sigma 2. Né? Como nesse caso, né, o s sumiu daqui, a gente não pode dizer que essa autocovariância só depende da defasagem, né? Só da diferença de t com s. Né? No caso aqui, não depende. Logo, o passeio aleatório é um processo não estacionário. Né? Como ele é não estacionário, né, a gente viu lá atrás também que a variância dele ia para infinito, né? Isso também caracterizaria como não estacionário. Tá? Só que, se vocês lembrarem, a gente chama de estacionário de primeira ordem quando a média é constante. Ele tem média constante, então ele pode ser chamado de estacionário de primeira ordem. Tá? Mas não estacionário. Bom, aqui vamos ver algumas séries com tendência, né? Então imagina lá que a gente tem um processo em que o xt é um termo de tendência, né? Mais um termo de erro, tá? E a gente pode pensar lá em tendência linear, ou uma tendência, ou t, né? O termo de tendência aqui sendo um polinômio, ou sendo uma tendência exponencial, ainda uma tendência logarítmica, tá? Note que em todos esses casos, né, a média do xt vai dar o termo de tendência, né? E se tem tendência, obviamente isso depende do t, né? Ou seja, série com tendência não tem média constante. Se não tem média constante, é não estacionário, tá? Em algumas situações, né, existem alguns processos, né, que apesar dele ter tendência, né, dele ter a média não constante no tempo, ele ainda pode ter a função de autocovariância, né, dependendo apenas da defasagem, né, que seria aquele critério 2 que a gente viu. Nesses casos, né, o processo pode ser chamado de estacionário, mas com tendência. Tá? É, a gente vai ver para frente uma transformação, tá? Que para quando a série tem tendência, você aplica essa transformação e ela se torna e você tira a tendência dela. Tá? Então, geralmente, para esse tipo de série, quando você faz isso, ela se torna estacionária. Tá? Bom, mas resumindo então, de um modo geral, né, de modo geral não, sempre, né, séries com tendência são não estacionárias.
Bom, e aqui eu deixei mais um conjunto de exercícios para vocês treinarem. Tá? Então, no primeiro, eu peço para mostrar que o ruído branco também é estritamente estacionário, né? A gente verificou lá atrás que ele é só estacionário, né? É, eu também pedi para mostrar que o processo é estacionário. Se um processo é estacionário, então a variância, né, e o valor esperado do x quadrado são constantes, né? Eu tinha deixado isso como observação lá atrás, então aqui eu só peço para vocês verificarem, tá? É bastante simples, tá? É uma outra verificação que eu peço aqui é se vocês pegarem um processo, né, em que o xt é um a vezes xt menos um, né, mais o termo de erro, tá? Eu peço para vocês mostrarem que ele é estacionário se o a é menor que um, né, em módulo. Se em módulo a é menor que um, tá? Esse processo aqui é chamado de AR1, tá? A gente vai estudar ele mais para frente, tá? Eu também peço para mostrar que se você considerar um processo nesse formato, né, em que o xt é um b multiplicado por um termo de erro, né, o erro aqui sendo um ruído, no índice t menos um mais um termo de erro, né, eu peço para vocês verificarem que esse processo é sempre estacionário, para qualquer constante b. Tá? E aí, por último, eu peço que, se vocês pegarem, né, um processo que tem um termo de tendência linear, tá? Vocês verificarem que uma transformação dele, né, chamada aqui de yt, né, que é o xt menos um, né, que essa transformação é estacionária. Tá? Isso aqui é bastante simples também. Quando vocês fizerem essa transformação, né, vocês vão perceber que esse termo de tendência vai sumir. Né? Aí vai sobrar só o termo de erro que vai ser estacionário. Tá? Mas eu peço para vocês verificarem aqui né, só para reforçar o conceito. Bom, então é isso. Obrigado, pessoal. Até mais.